O Jair Bolsonaro mostra ao país que tem poderes mágicos. Além de extrair crises do nada, o presidente consegue magnificar os problemas, transformando-os em encrencas enormes, inacreditáveis. Nessa crise com o PSL, o Bolsonaro decidiu encenar um personagem conhecido, só que às avessas. Ele se tornou um anti-imperador. Ele se exibe em cena aberta como uma espécie de Napoleão se descoroando. A crise ganhou uma nova dimensão na quarta-feira. Pela manhã, o presidente disse aos repórteres lá na saída do Alvorada, aliás, deviam fechar aquela saída do Alvorada, mas ele estava saindo e falou que não discute em público as questões relacionadas ao PSL. De noite, a voz do presidente soava publicamente em gravações captadas por hipotéticos aliados sem o seu conhecimento. Nessas gravações, o Bolsonaro aparece tramando a destituição do líder do partido. Queria trocar o delegado Valdir pelo 03, o Eduardo Bolsonaro. E aí joga o peso da faixa presidencial numa operação tabajara que beneficiaria a sua dinastia. Aquela teoria do filé mignon, o meu filho primeiro. Uma guerra de listas transformou a representação do PSL na Câmara numa fake bancada. No câmbio oficial, o partido tem 53 deputados. No câmbio negro das listas, a soma dos apoiadores do Valdir e do Eduardo dava 59, um ágio de 6 cabeças. Checa daqui, confere dali, aí se verifica que prevaleceu na guerra da liderança o delegado Valdir, um deputado goiano que a conjuntura agora converte numa versão pós-moderna do Duque de Wellington, o algoz do Napoleão. O Bolsonaro é um mestre na fabricação de crises, mas ele não sabe como desfazer as crises que ele cria. Até a semana passada, o presidente tinha uma mulher chamada Michele, 2 filhos no controle dos diretórios do PSL em São Paulo e no Rio, tinha um partido cujos deputados votavam fechados com o governo dele e tinha um cofre milionário do fundo partidário que ele precisava conquistar. Se ainda não procurou, o Bolsonaro precisa telefonar urgentemente para Michele. Depois de armar contra si mesmo uma derrota com ares de Waterloo, a solidariedade da primeira-dama talvez seja a única coisa que reste ao anti-imperador do Palácio do Planalto. Acho que a Vera lembra do Onyx e dos generais. O Onyx eu acho que está ajudando a organizar a encrenca, a fusarca. Os generais eu acho que estão embaixo da mesa, não estão atrás, não, porque se falar alguma coisa acaba sendo demitido, né? O Bolsonaro, de fato, era conhecido. Eu me lembro no dia da posse dele, estava fazendo uma transmissão ao vivo, e aí ele passou por trás, a caminho do plenário, e eu disse ali para a audiência pequena que me acompanhava, que estava passando, naquele momento, um personagem que, algumas semanas antes, se cruzasse com ele nos corredores da Câmara, eu iria para o outro lado, porque não tinha nada de interessante para conversar com ele. E tinha virado presidente da República. O que me surpreende não é o personagem e a característica de baixo clero desse personagem. O que me surpreende é a incapacidade de um ser humano de evoluir. Ele chegou à presidência da República, é um feito extraordinário. Então ele teria que evoluir, ele teria que se reinventar, teria que virar um outro personagem, se conscientizar da importância do cargo que ele obteve. E não aconteceu. Infelizmente, para o Brasil, não aconteceu. E o Brasil está no momento em que precisava de um presidente que tivesse a consciência da dimensão do cargo que ocupa. Infelizmente, Jair Bolsonaro não tem essa consciência. Há ali um grupo de auxiliares, de ministros, tentando salvar o que é possível. E é preciso ver o que vai ser esse governo nos próximos 3 anos, porque já deu. É isso, que enfrentar isso nos próximos 3 anos e tanto que ainda falta de governo. Torça-se para que os ministros que tentam fazer algo de correto não cansem.